Chegamos ao programa que divide opiniões. Ou as opiniões que dividem o programa. Ou a opinião que chegamos do programa dividido. Eu já não sei mais nada. Bom, o importante é que hoje teremos o embate do século. Magrelos contra gorduchos. Delgados contra robustos. A gula talvez seja o pecado mais leve e ao mesmo tempo o mais perigoso. Aquela segunda fatia de bolo, aquele gole extra na pinga. Podem ser apenas excessos momentâneos, mas também podem se tornar obesidade e alcoolismo. A gula pode se manifestar não só nos excessos do prato e do copo. A gula também pode ser aquela atitude obsessiva diante de algum desejo. Para examinarmos o assunto hoje, trouxemos à bancada os mais variados tipos obsessivos. E para fazer uma menção honrosa, eu quero destacar o meu amigo e exímio cozinheiro, Luigi Marnotto. O cozinheiro tão notável que na primeira refeição que ele me preparou, eu acabei engasgando com um osso no pudim de chocolate. Como diria o grande Gengis Khan, o mongol que liderou as tropas contra o resto da Mongólia, comer é o melhor para poder crescer. Bem-vindos a mais um Quinto Elemento. Arthur Machado aqui ao meu lado, o grande Luigi Marnotto, Felipe Trelli, um grande comilão que nem eu, sim, senhor. E eu, Carlos de Freitas. Muito obrigado. Muito bom. Opa. Vamos lá, vamos falar de gula. Hoje é um assunto que muito não tem nada a ver comigo e com o Felipe, mas vocês podem falar alguma coisa sobre o assunto. O que vocês acham? Mas você sabe que a gula não é só comer, né? Não é só comer, né? Não. Beber também. Aí, em excesso. Tá aí é o Felipe. O Felipe é a fera. Obviamente é o Felipe. Não, mas eu descobri, a gente tem falado dos pecados capitais, claro que todos a gente passa por eles, né? Uma hora ou outra chega, né? Sim. Porra, inclusive, todo dia. Uma das características dos pecados capitais é justamente que você sente, mas é como você vai agir, né? Mas a gula, eu percebi que eu sou guloso, assim, foi o que eu mais me identifiquei. Não isso. só pela comida, não, é verdade. Eu percebi que realmente essa coisa de você... do comedimento, da temperança, principalmente para comida, mas para outras coisas também. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Agora sim. Videogame. Eu não sou de jogar videogame, nem tenho videogame em casa, mas uma vez o meu filho levou o videogame lá e eu fiquei com ele uns meses, e aí, com o videogame. E aí eu comecei a jogar um jogo de pilotar avião, como é que é? Flight Simulator. Sim. E aí, cara, eu peguei, foram uns 3-4 semanas que eu joguei todo dia, dormindo às 3 da manhã, acordando cedo para trabalhar, volta até às 4:30 da manhã, mas assim, todo dia, até que eu falei, puta, você sente aquele, acho que eu tô exagerando, e aí parei, e aí esqueci. E esse é um dos problemas da gula, né? Você come muito e aquele prazer que você tinha, você deixa de ter, né? Como toda obsessão, todo vício, né? Ele tem, num primeiro momento, uma recompensa, né, de prazer. Depois aquilo vai virando só a droga, assim. É o vício, o álcool, porque é exatamente o alcoolismo. Você acha que você olha aquele prato e fala, amanhã eu não vou comer isso. Então eu tenho que comer tudo agora, né? Aliás, isso é uma dica dos caras da dieta, fala assim, calma, você vai ver um pudim de novo na sua vida. Você não precisa comer hoje aquele pudim. Curioso que indígena, né? Não pode mais falar índio. Eles são assim, né? No caso... O que tem de rango, eles comem tudo. Entendeu? Não tem isso? Tem. Você que é mais antropólogo do que eu. Não. Cara, vou te falar, tem, mas mas ele acho que até porque ele tem essa dúvida, não essa certeza sabe, do alimento. Realmente não tem. Sim. Dizem que índio nem tem a noção do amanhã, né? Acho que quem falou foi a Paula. Isso. Que quando sai o cara vai embora, ele tchau, como se fosse morrer. Tipo, nem cachorrinho, né? Mas amanhã eu tô aí. Os caras, que porra, amanhã. Mas de todos os pecados, todos a gente enfrenta, óbvio, todos eles. Sim. Mas o que eu mais brigo é a gula, em vários campos, porque tem a questão do alimento, para mim é difícil mesmo, cara. Então, mas se você briga, isso é um ótimo sinal, né? Quer dizer, você consegue, que... assim, um certo estoicismo. Porque o problema é quando você não percebe, né? Quando a gula tá lá, entendeu? E você vai tocando, achando... Até porque a gula é o mais, digamos, simpático, né? Mais aceitável dos pecados capitais, né? E, no entanto, falei agora há pouco com vocês,
ela é a porta de entrada para quase todos os pecadões, né? Entendeu? Ela não é um pecadinho, tal, Não, comeu muito, bebeu. E hoje, quer dizer, a gente pensa, como a gente falou, no alimento, na bebida, mas ela está muito associada ao que o Felipe falou, né? Intemperança, falta de temperança, falta do limite. Exatamente. E, de certa maneira, a sociedade hoje incentiva a sua falta de limite, porque ela não quer que você tenha limite. Sim. Então, até mesmo quando você pratica o esporte, de repente o cara vira e fala assim, cara, é muito bom você ser obsessivo. Ele gosta, a ideia de que você vai fazer aquilo várias vezes, infinitamente e tal, sem limite, porque você vai ficar bom. Por um lado, é verdade, né, se você fizer, mas até mesmo nisso tem uma questão da temperança, porque se você fizer sem qualquer tipo de limite, você entra num burnout. Sim. Né? Então você entra numa fadiga que você deixa de performar. E hoje tem aquela ideia do workaholic, né? Pô, o cara trabalha, vive para trabalhar, faz fortuna. Então, se você olhar, o que você falou, é a porta de entrada, porque o cara não consegue entender qual é o limite dele, ele quer ter prazer, mas não consegue ter satisfação. Então, né, É isso, saber é o limite. Isso. E aí vai para tudo. Aí do dinheiro vira avareza, porque o cara quer ter mais dinheiro, mais dinheiro, Sim. mais dinheiro, se apega. Mais dinheiro, se apega. É complicado. E é uma sociedade hoje que te estimula a você ser O tempo guloso materialmente em várias coisas, né? O tempo todo. É a obsessão, por exemplo, é diferente do esportista que depende disso. Né, dessa performance. Sim, que aí é o trabalho do cara. Você tem gente que fica assim, cara, ela sai do trabalho, vai pro CrossFit, fica no CrossFit, só posta coisas sobre CrossFit, tem que almoçar naquele... Ok, mas assim, tem que entender que são coisas que elas precisam estar abaixo da tua vida. Elas não podem virar o condicionante para você ter uma vida boa. Então, se não fizer uma semana de CrossFit, a pessoa entra em você não vai ser paranoia. Você não vai ser um atleta de alta performance e tudo. Você vai ser um maratonista que vai sair da maratona ou de um treinamento de maratona para poder trabalhar num banco e aí vai ser o melhor cara do banco. Não, e o melhor sair, pai. E vai ser o melhor pai. E, pô, aí Não dá. Meu irmão, você vai morrer. E aliás, acontece isso. Sim. O cara, porque muitas das vezes, ou do exercício físico ou de uma outra atividade que você tem, é para ser um lazer para compensar os momentos de tensão em outra atividade. E o que acontece? O cara acaba querendo ser um atleta em todas, né? Sem limite em todas. Então, aquela atividade que era para ser um lazer também vira um motivo indireto de estresse. Eu tenho que ler. É por isso que eu também tenho raiva dos conservadores nossos, com o cara assim, você tem que ler tantos livros por ano. Porque deixou de ser um prazer, um aprendizado, para ser uma obrigação. Pra ser uma obrigação. Aí o cara começa a ler como se fosse alta performance. Porra, eu saí aqui da atividade física. E gente agora eu vou ler totalmente... 50. Então, isso é muito bom, porque é totalmente gente não vocacionada para isso, que tornou o conhecimento uma espécie de fetiche, de obsessão. Sim. Aí o cara tem que comprar todos os livros que são lançados. Pô, eu vejo isso um monte, a gente vê isso um monte de... Não, essa coisa de comprar livro que não lê é um pouco comprar, gula também. mais ou menos. Aí sim, depende tem uma aí fila de livro que eu Isso aí sou eu total, guloso. Então, Não, o literato, que eu acho que a gente se encaixa mais, é o cara que gosta do livro, tem uma outra relação com o livro. É uma outra relação. Uma coisa é você ler Outra coisa por é gente ler. que você sabe que não está comprometido com isso e fica comprando o livro. Você quer ver um exemplo? Vai em casa. Aquela menina do pé grande, a loira, que é metida a livro, tudo é livro, o bolo de que é livro. Priori. Gabriela Prioli. Gabriela Prioli. Não vou nem colocar. Você pega essa galerinha da turma meio Olavete, você vai na biblioteca dos caras. Você só vai ver livro que saiu na Vide, na Realizações e na Eclésia. é isso. Entendeu? Não tem, o cara não... Por quê? Porque ele não é um leitor, ele não investiga, ele não vai atrás, ele não vai procurar. Ele vai pegar tem o tudo próprio aquilo... caminho, Por né? quê? Porque às vezes o Morgan citou, porque fulano citou, aí vai comprando. Né? Vai comprando em série. E vai deixar lá ostentando, porque vai ficar legal na prateleira, às vezes vai fazer a selfie lá pros amigos. A gula está mais relacionada diretamente ao negócio, à luxúria. Né? Luxúria. Ela entra mais É uma dobradinha. É uma dobradinha. Mas então, constante. a gula não é assim, também é porta de entrada, provavelmente, não é necessariamente, mas é uma idolatria de algo que você, né, uma espécie de idolatria, por exemplo, é o que você falou, você não compra o livro mais porque você gosta de ler, porque Sim, aquilo, porque não, é aquilo porque você fala assim, não, é mais ou menos aquela galera que fala assim, não, livros são coisas muito importantes e muito bom, é muito importante. Virou Cara, adorno, depende do livro, amigo. Exato, Tem não é- bibliotecas inteiras aí que eu posso Só passar de a vida porcaria. sem ler. Entendeu? Que eu até prefiro. Aliás, entra numa livraria hoje, vê a vitrine. Tem um livro, só tem tem um lixo. livro legal do Otávio Paz, só para fechar esse negócio do livro, que ele fala chama Outra Voz, que ele vai falar sobre a poesia no século XX. Assim, ele fala assim, legal, hoje as pessoas estão lendo o dobro do que liam no século XIX, mas será que estão lendo melhor?
Pois Não, é. Você pega as vitrines e fala, cara, as pessoas estão cada vez mais fugindo de si. Os livros não são para você entrar mais, são para você sair de você mesmo, entendeu? Sim. Faça isso, faça aquilo, faz aquilo. 10 leis do sucesso. 8 formas de você emagrecer. 15 formas de você conquistar uma mulher na Avenida Benedito Calixto, sei lá. Tem 500 mil tipos de coisa que não tem nada relacionado com o seu mundo interior, né? Que é o que o livro... Se você for ler todas as bulas de remédio, você já vai ter lido mais do que um cara na Idade Média. Exatamente. Pois é. Quer dizer que você leu melhor. O cara leu o Você livro, só é um hipocondríaco, mais mais vai informado. mais letrado. Tem uma passagem, eu acho que é do Brás Cubas, eu não me lembro, que possa enganar, não me lembro da passagem, né? Mas que acho que é o Dr. Senegais, não me lembro o nome do personagem, que ele vira, ele tem uma biblioteca gigante, o cara vira e fala assim, pra que tanto livro, nem formato você é? Esse é o Policarpo. É o Quaresma. Policarpo. Mas pra que tanto livro? Nem formato você é, né? Então isso é muito Brasilzão mesmo, quer dizer, o cara só tem aquilo de adorno pra exato. mostrar alguma coisa. Isso não só na parte do conhecimento, que ainda, olha, tem coisas bem piores, né? Os caras fazem coleção de tudo, né? O cara da bicicleta, né? Aí você vai ver Os caras, os taradinhos da bike. Tarado da bike, tem de tudo, assim, né? Agora, na gula, pra mim, cara, o mais difícil é que você reconhecer que em algum momento aquele excesso te faz mal, que é o caso da obesidade, que é o caso do alcoolismo, da bebida, que vai pro vício, e você conseguir se livrar do processo. É muito difícil. É extremamente difícil. Eu digo que pra mim a gula de comer, por exemplo, algumas coisas, eu gosto muito. E eu sei que eu não tenho limite. Se eu começar, eu não tenho limite pra comer aquele negócio. Eu falei, cara, sei lá, o pudim. Não é assim, o último pudim que você vai ver na vida. Que bom, então eu vou comer esse e o próximo. Ovinhos de amendoim. Ovinhos de amendoim. Ovinhos de amendoim. Que é o maior lixo, né? Eu quando falo isso, falo, pô, mas você não é chefe de cozinha, não é cozinheiro e tal. Falei, pô, mas ovinho de amendoim. Mas nem castanha. É meu... Impossível você comer 3 Aquela castanhas. não Eu dá. falo pro Caju, o meu, às vezes, o nutricionista fala assim, olha, você vai comer não sei quanto, 50 gramas de castanha. Eu falei, cara, são 6, não vou comer. É melhor não comer. É melhor não comer. Me dá outra coisa que não Sim. dá saciedade, né? E aí tem um problema. Mas esse enfrentamento, de você saber que você tem esse problema, né? Que você tem esse pecado, e reconhecer já é um passo importante, mas é muito difícil. Mas olha só que interessante, agora na nossa conversa eu pensei numa coisa que a gula é o mais simpático, vamos botar assim nesses termos, dos pecados capitais, né? É o mais que as pessoas, tudo bem, o cara come não, é até bonachão, né? Não sei o quê. Mas quando a gente fala em vício, a gente está falando em gula. Quando o cara, o viciado na droga, o viciado em bebida, viciado, o vício por si é a gula. A gente não, quando você não adjetivo, quando você não fala. Sim. Apesar de que tudo que não é virtude é vício. Mas, as coisas que te afastam da virtude é vício. Mas popularmente, quando você fala em vício, é sempre a gula. Né? E no fim é só o desejo desordenado, né? Porque esse é o problema, né? Você tem que ordenar o desejo. E isso é difícil, né? Eu não sei, alguém tinha comentado que às vezes esse comedimento excessivo também é claro. Gula. Mas eu acho que não, acho que ele entra mais na avareza. Eu acho que aí é uma outra, não sei, cara. Porque eu tava pensando nisso. A avareza é essa coisa de você não aproveitar, né? E essa coisa você estabelecer o horário para comer de manhã, o horário... Quer dizer, você não pode ir num almoço com as pessoas, um almoço que seja um almoço de confraternização, por quê? Porque você tem aquele... Eu tenho que comer aquela hora, não posso comer na hora deles. Até as carmelitas descalças da Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila, elas não comiam carne, né? Elas faziam jejum. Mas quando alguém convidava para ir para casa deles, para não incomodar, porque tem isso, né? Olha que legal. Não é que eu vou comer carne porque tudo bem, tanto faz, mas assim, eu não vou fazer o cara ter um trabalho de fazer outra coisa para mim só porque a humildade das mulheres faz assim, não, então eu vou comer carne e tudo bem. E não sei, mas no dia a dia. Então, tem um pouco disso também, né? Mas então, eu estava pensando até um pouco antes do programa, o problema é que a gula ainda é um pecado hoje para a sociedade. Só que ele é um pecado, não é mais um pecado moral nem religioso. Ele é um pecado estético. É verdade. Exatamente. Então, com a secularização, né, a coisa, quando a medicina entra, a saúde entra na parada, e deixam de lado, quer dizer, pode andar junto, poderiam andar juntos, né? Mas deixam de lado completamente esse aspecto moral religioso, ela hoje é um pecado mortal.
entendeu? Inclusive nas redes sociais. E aí eu acho que é uma espécie de gula, quer dizer, o que acaba gerando, por exemplo, qual é aquela doença que a pessoa... Anorexia? Anorexia, exatamente, que a pessoa A se gula vê pela gorda. magreza. A Né? gula pela magreza. Por aí. A entendeu? gula Pela pela estética, né? Que isso te leva, e como todo pecado, te afasta de Deus de algum jeito. Entendeu? A harmonização facial, o bom do pecado da harmonização facial é que fisicamente, na cara você já percebe o afastamento de Deus. Sim, sim. Deus não Imagem. agiu aí. Não, tem Isso não é de nada a ver Deus. com Deus. Você sabe que eu vejo a questão da anorexia, né, quando a pessoa é anorexica, ela tem a gula realmente por isso, mas ela reflete uma coisa que aponta para que você virou escravo do hábito. Então, quer dizer, ao tentar se libertar de um pecado, tentar se libertar de um problema, que é o seu enfrentamento da gula, que tem a ver com a questão do horário, que você fala, muitas pessoas são assim, é porque o quê? Para poder fugir ou enfrentar aquela gula, ela vai lá e fala assim, pô, eu vou agora me apoiar no hábito, eu vou mudar a minha bengala. Então ela precisa estar totalmente assim, ela não está mais dominando a sua vontade, não é uma vontade que ela enfrenta. Então ela não vai na casa, como as carmelitas. As carmelitas assim, não, eu posso comer carne hoje, não é porque eu sou ser humilde, é porque eu domino a minha vontade, você humilde em aceitar, e eu sei que na manhã seguinte eu não vou cair na carne, porque eu tenho a minha temperança. Então eu sei também lidar com o meu limite. É uma pessoa muito consciente da sua vontade. Quando aquela pessoa está enfrentando um pecado e enfrentando uma dificuldade, ela troca a bengala. Então ela fala assim, cara, vai ser o hábito, eu preciso comer meio-dia em 5, porque se botar o arroz eu não vou comer, e se não for aquela comida específica, tem que ser aquilo, exatamente aquilo. Ela só trocou o senhor dela, ela continua escravo. É isso que eu ia falar. Acho que a palavra-chave aí é liberdade, né? Quando você procura as virtudes, é para ser mais livre, não menos livre. Então, Exato, se você troca um vício por outro, você está se escravizando de qualquer jeito. Mesmo que tenha outro nome, que não seja gula, exatamente. E aí ela fala assim, quando ela entra na anorexia, é isso, quer dizer, mesmo que ela coma um pouquinho, ela fala, não, cometi um pecado, não podia comer. Não, cara, você pode comer. O seu problema não é comer. É o escrúpulo, né? O seu problema é o seu limite, entendeu? É dominar. É você entender que, cara, as suas fraquezas e colocar o seu limite, tanto para um lado quanto para o outro. A diferença é que ela fala assim, cara, ao invés de eu virar escravo do meu limite, na ausência do limite superior, eu vou extrapolar do outro lado, não ser meu limite inferior. É o mesmo problema. Sim. É o mesmo problema. Só O que, trocar a chave. o que não quer dizer, por exemplo, se você estava, por exemplo, eu estou acima do peso. Não posso achar que eu tenho que também ficar aceitando todo convite para almoçar, todo convite para jantar, todo convite para beber, porque eu sei que, pô, eu não tenho limite. Então você tem realmente que, cara, fazer escolhas. Fala que eu preciso dominar isso, eu preciso controlar esse impulso. Como é que eu controlo esse impulso? Eu preciso me educar. Preciso me educar. Eu fiz isso na quaresma de não comer doce. De não, porra, eu não senti falta, cara. Eu me sentia melhor. Fiz uma semana depois que eu me esbaldei de comer doce. Cara, eu me senti mal. Falei, puta, tô pra baixo, tô caído. Treino porque e talvez. Não, tem alguma coisa Treino também, além do que tem a questão, sei lá, do sabe que da ação do doce, é ruim, enfim. Até porque o Santo Agostinho era mais radical nesse sentido, né? Em relação à gula. Até chegar, quer dizer, passando por Papa Gregório, ou Papa não, né? O Gregório, São Gregório. São Gregório Magno. Até Tomás de Aquino, ele não é que deu uma relaxada, mas ele falou assim, olha, não precisa jejuar todo dia, entendeu? Tomás de Aquino dizia? Tomás de Aquino dizia. Porra, também, né? Imagino, né? Pois é. Você tem alguém que não devia ter... Mas ele Mas diz que com levitava. aquele peso ele levitava. Ele levitava, com aquele peso todo. Devia ser gases. Esses heréticos. Vocês desculpam. Né? Então, e aí ele diz, até por uma questão de pedagogia civilizatória mesmo, as pessoas porque as pessoas comiam feito animais, quer dizer, ninguém tinha limite. Sim. E aí o Santo Agostinho lá e aquela turma dele falou assim, peraí pessoal, não pode. Não é maneirar. Lá, Santo Agostinho. Ah, tá, você disse que foi um processo de... Então, se você não fizesse o jejum, né, o flagelo e as restrições, como é que chama isso? As privações, né, que estavam lá na lista, você era um herege, entendeu? Você era um... Então, ou você passava fome mesmo, e aí o Tomás de Aquino, acho que teve essa... Ele falou assim, peraí, aí você está tirando um monte de gente, né,
para o nosso lado, porque aí ele inclusive diz que a gula pode ser até a mesa, não é a gula. Ele diz que a mesa pode ser virtuosa, né? Sim, porque une as pessoas, porque né, tem a comunhão, etc. E essa história de horário de comer, por exemplo, é uma coisa do século XVII. Ela é bem pra cá. Então. Não tinha Ah, horário. não tinha horário. Não, Você vai comer. Almoço, você jantar, tá com fome, comia, entendeu? que nem no Casou, mas vamos e- preparar esse negócio aí, pô. E, assim, até do ponto de vista teológico, pensar o seguinte, pô, Deus tem autoridade sobre todas as coisas e fez todas as coisas. Sim. Então ele nos deu, né? E Deus se compraz também com o nosso prazer. Quer dizer, Claro. desde que a gente Claro. entenda a satisfação. Tanto que em Eclesiastes fala o comer, o beber, também é dom de Deus. Só que, e é isso, cara, olha como Deus é cuidadoso. desordenado. Quantos alimentos ele fez com sabores diferentes, com possibilidades de combinações, para que a gente possa experimentar. E você fala assim, cara, isso aqui, tanto que a gente fala, quando é muito bom, a gente fala, isso aqui é divino, né, e tal. Mas toda essa possibilidade. Então também há essa visão de que, não vamos comer e tal, não sei o quê, é também uma deturpação né, de certa forma, das coisas de Deus. Então o cara tem que achar... Não tem aquela história o ponto certo é o equilíbrio, né? de Pedro, acho que foi Pedro, que Jesus falou para ele comer porco e os judeus não comiam, né? De Sim, forma isso, alguma. voltou até com uma série de E animais. ele tem uma visão, agora eu não lembro. Isso, Eu Deus sou fala para ele que péssimo, né? não diga que é profano aquilo que eu já Isso, exatamente. autorizei, então já é santo. Aí ele tomou enquadrado, falou, ó, se Deus disse, meu, exato. tá autorizado. Você tá autorizado. Pode pra matar comer. o porquinho, por leitão, a Os puruca, judeus liberou. ficaram bem chateados com isso. Porque... A gula, ela tem... A gente falou de todas essas, é que aí acaba quase caindo na luxúria, né? Mas o sexo é a mesma coisa. Sim, Quando sim. você, vamos mais e mais e mais e mais, e de repente... É o sexo, pornografia. Deus nos deu o prazer sexual também pra gente usufruir, Claro. mas no lugar certo, com Até a porque sua... procriar não ia ter tanta graça. Assim. A gente já teve Imagina na se fosse terceira, quarta geração, Imagina acabou. se fosse uma coceira na orelha da... Fica chato pra burro. O espirro é É, parecido. espirro Isso que pode. Tem dia que o espirro... Mas aí ia ser um problema espirrar na rua. Você não ia ficar tão à vontade. Viciado em rapé, né? Engravidou. Porra, eu engravidou. Não, mas... fala. Não, eu ia falar assim, que tudo isso acaba, mesmo na luxúria, ela começa com a gula sexual do cara que é outra mulher, A que gula, começa e de repente quando ele vem tá cometendo a luxúria. E isso tudo passa para essa intemperança, que não é só no comer, Sim. no beber, em várias coisas. E a gente vive essa sociedade da... Não temperança. Concupiscência dos olhos, né? A Tá na temperança, concupiscência então, dos é olhos, né? Nada disso é de Deus. Exato. Você É o oposto. É o oposto da Eu gula. acho que sim. Acho que quê? é Se temperança. tivesse que contrapor, assim, A fazer temperança? um antônimo. Não, você fez uma... Eu acho que é isso mesmo. A temperança. é a... Temperança, né? Tem um... Que é o equilíbrio, né? Você saber, você construir o equilíbrio na tua vida, né? Tem A ganância é um material ponto. é gula. Ganância, Ser ganância, a ganância acaba é gula. dentro da gula. A ganância é Assim, gula. Você quer... E além do que, a gente está falando das portas que se abrem para os pecados capitais, mas pode Não, a abrir gula pra é um pecado- pecado. ela é um Não, pecado mortal. não, então, para outros Pra pecados mortais, é. Mas pode abrir mortais. portas para pecados Ela mortais também. ela é a maçonha dos pecados, é isso. A Maçonha, porta de maçonha, entrada maçonha. para drogas mais pesadas. É. A gula, Ela é a porta de segundo o padre Mike, eu estava olhando um Padre vídeo Mike, dele, é. Mike não sei o quê. Muito legal, aliás. E ele diz o seguinte, que a gula ela tem 4 formas específicas que são meio diferentes, que é o seguinte, a primeira mais óbvia é a quantidade, né? Quando você não tem temperança na quantidade. Então você vai comer à vontade, chega uma hora... Ele dá o exemplo do saco de Cheetos ou de Doritos, sei lá. Você pega o primeiro com aquela fome, tá, nossa, quando chegou no último, você vai, pô, por que eu gostava dessa bosta? É porque ele, inclusive, tem estimulantes de sabor. Pra né, você que- querer pra- comer mais, né? Então. O segundo que eu achei mais interessante, que é menos óbvio, também é a qualidade das coisas. Se você é um cara que chega, isso ele falou que é muito criança faz, que chega o ovo mal passado, o ovo com a gema dura, ou com a gema mole, e fala assim, ai não, isso aqui não. Ah, isso aqui... Escolhendo exatamente do jeito que eu quero, até naquele cartas
do diabo. Aham. Eu acho que Ah, o tem uma aprendiz. mãe que quer sempre que cozinhe certinho. Sim, Eu não sim, li, sim, mas é isso você aí. deve. É. E aí, que é perfeccionismo. Então vem o perfeccionismo das coisas. Ah, só serve se for assim. Eu só Isso tá quero ligado à isso. gula. Tá ligado à é a gula. medida, é isso aí, tá no cara do diabo. Foi de lá que eu tirei essa coisa do comedimento, agora que eu tô lembrando. E o terceiro é quando. Ou seja, se você não consegue esperar para comer ou esperar para fazer alguma coisa, é porque você está em gula. Né? Em gula não, você está cometendo o pecado da gula. Em gula é foda. Beber do É o segundo prato. Engula O o segundo cuspe. prato. Não, é tipo esperar, ó, o almoço vai demorar mais 2 horas, você fica puto, por exemplo. Isso é sim, gula. sim. Pô, você não consegue esperar 2 horas, Aham. você não consegue. É então, 2 esperar. horas é sacanagem. Mas, pô, né? Aqui na panela nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Aliás, geralmente é você que espera os caras que Eu não é que chegam, espero, né? E aí, mas fica puto. Fico puto. Com razão, cara. Aí 3 a horas ira, por aí exemplo, a ira. todo mundo sabe ira, que é 1 a da ira. tarde sai o rango. Aí o cara vai Pois lá é. pro 10h40. Meu. Esse cara que não... E a última é o porquê. Que é aquela sensação Candy Crush, que você tá jogando e você fala, pô, o que eu tô fazendo há 2 horas? Ou então Instagram, né? Você tá O que passando eu lá. comi isso aqui agora? Por que eu tô vendo isso há 5 minutos já resolvi a minha vontade, minha fome disso. Eu tô aqui há 2h30 rodando Instagram, fazendo fuga. Candy Crush, assistindo tá Netflix. dominado, né? Você pega uma Netflix até as 3 da manhã, em vez de assistir 3, 4 episódios, você faz uma maratona, só que você vai trabalhar no dia. né? Cara, mas isso é sensacional, porque você vê que nos 4 pontos aí o cara tá enfrentando, tentando dominar vontades diferentes, mas que dominam sobre ele. Não é isso? E isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu acho que é óbvio, né? Por isso que era um pecado você ordenar e dominar a sua vontade e não ser escravo dela. E o pior que hoje, como as coisas a sociedade normalizou, ridicularizou, porque a gente fala de gula hoje, mas tudo bem, cara. Sim. Por exemplo, Vulgarizou. você ficou sem comer doce, né? Eu fiquei um tempo sem beber. E é interessante o seguinte, quando você fica sem beber, as pessoas não respeitam a tua vontade e tudo isso. Sim. Dizer que as pessoas respeitam você é mentira. Você chega numa reunião, o cara chega e Só um fala, cara, copinho. eu não tô bebendo lá, para com isso, bebe aí. Fala, cara, posso fazer minha show? Você não quer respeitar, não? Né? Então, o cara não. Quando você fala que você se privou e está no exercício, seja por motivos médicos ou espirituais, o cara nem sabe não importa, por cá, né? Não importa. Ele não respeita e o cara quer que você quebre, ele quer mostrar que você, por isso que eu acho que nessa hora tem um Que a capeta companhia ali. dele é especial, né? Pô, mas, pô, bebe com a gente, né? Então, mas eu acho que o capeta dizendo o seguinte, não, cara, eu vou mostrar que você, quem manda em você não é a sua vontade, não é na verdade, não é a tua inteligência, o teu desejo espiritual, mas é a tua vontade. Sim. E que você vai ser submetido a esse massacre. Que E a gente o é famoso- bombardeado todo dia e por todos os lugares Estimulado, né? Sim. a falar assim, faça o que você quer da vida, Sim, o que busque tava o falando prazer, Carpe diem, essa seja baboseira. carpe Carpe diem. A gente tá diem. falando do coach, né? Eu acho que o coach tem muito disso, de estímulo à gula. A gente falou da inveja lá, mas ele tem essa coisa do estímulo, não quebre seus limites, ultrapasse seus limites. Sim. Coma 20 cachorro quente. Vocês conhecem aquele quadro que eu até pedi para pôr aqui, mas não me obedeceram? É do Bruegel. Do Bruegel. É o conheço. País da Cocanha. Ele retrata a Cocanha era um país imaginário, uma utopia, e não tem nada escrito, se eu não me engano, isso foi tradição oral, que era um lugar que tudo se podia e era só prazer, né? Os rios eram feitos de vinho, escorriam vinho, o prazer, sexo, todos os prazeres. O Jardim das Delícias. Na Típico. verdade, foi muito a inspiração da contracultura dos anos 60, né? Que era aquilo, era o hedonismo como fim, né? Assim, o fim era esse, era o hedonismo. Então, se afasta de tudo o que transcende, a não ser aquelas novas eras lá, aquelas coisinhas de nova era. Mas é curioso que parece que essa tradição oral da história da cocanha era justamente um contraponto a essa rigidez na Idade Média da temperança. Então era assim, os caras criaram isso aí para e o Bruegel acabou retratando isso de um jeito muito pesado literalmente, porque tem um pessoal gordo caído no chão, né, assim, com Musas de todos Botero. as musas de Botero. as musas de Botero. Esse amigo meu que fazia. Botero falava é isso. guloso? Oi? Botero é guloso? Era É fetichista. Você não tem uma piada que
Pra nossa época é boa, pra essa atual não, né? Mas na época da faculdade tinha um amigo nosso que gostava das mais rechonchudinhas. Gordelícias. E aí a gente saía, ia pra uma boate, e aí de repente seu o cara... valor. E aí, foi boa noite ontem? O cara falou, cara, peguei uma musa. Aí a gente já sabia musa. o estilo, falava assim, pô, musa de botero, né? E Uma não musa de errávamos botero. uma, não errávamos uma, era tudo botijãozinho. Tinha um amigo, eu falava, eu vou dar em cima Bacana. daquele titã ali. Mas eu acho que isso é interessante, né? Pensando, o não é rei do bem botijão. gula, né? Mas nessa coisa o range, vamos dizer, o que é? Como é que fala em português? Isso é uma palavra. Oh, I'm Eu sou sorry, I'm artista. sorry. Eu fui- É do Cali Londres. Eu alfabetizei fui ele em inglês. Eu fui alfabetizado eu vi, em romeno, eu vi. mas Isso que é uma palavra difícil, É difícil. intervalo. Porra, difícil, uma palavra Não é difícil. intervalo. Não é bem intervalo. intervalo. Ele tá querendo, é o O espectro. mínimo, entre o mínimo e o máximo, mas não é bem intervalo. Apesar de ser um É um intervalo. intervalo. O espectro é mais por aí. isso, sim. Do que é uma magra e uma gorda para um homem e para uma mulher é completamente diferente. Não, né? completamente diferente. Porque, assim, elas quando não você têm vê uma a mesma mulher- forma de ver que a gente. Perdoa a minha senhora, mas eu vou falar, uma mulher gostosa pra gente é uma mulher é uma mulher gorda pra uma mulher. Você fala assim, nossa, pra pra um visão da homem mulher, olhando assim, puta, é. essa mulher é legal. Pra mulher fala, puta, uma gordinha, né? Pra um estilista. Isso varia, isso tem discussão até entre homens, né? Então, Não, mas em geral, tô generalizando, sim, né? Mas assim, o máximo e o mínimo pro homem é mais maleável do que pra Sim, mulher. é mais elástico, né? Eu diria o seguinte, cara, e eu vou polemizar. Para os homens, realmente homens, Realmente homens, porque tem uns caras que fingem que são homens. É, Fala assim, não. Tem o cara que só escolhe um tipo, pra mim, exato, é o segundo, exato. quase. O cara que Só reparou. Só empurrãozinho. Pra mim é o seguinte, me desculpa. Ai, os tem que uma são assim. celulite. Não, Mas nossa. é pior, o cara que Só gosta de repara. loira. Não. O cara que repara que a mulher engordou 1 quilo, pra mim já não é biba, homem. É biba, homem. dá. Já passou o Rubicão. É isso. Se não passou, tá Já jogando atravessou. água. Atravessou com certeza. Tá jogando água. 1 quilo, a gente nota 10. Não, Depois de 10 quilos, fala, porra, você engordou. Cincão. Depois de 10, Exatamente. cincão. Não, o que até hoje eu não entendo Saiu é do quando a mulher. 42 pro 48, você nota. Agora o cara nota... Não, o cara que nota O celulite. que eu não entendo até hoje é a mulher que se tem ofende celulite. com o cara que não viu que ela trocou o Acaju 14 pelo Acaju 16. Ah, isso eu não reparei. Graças a Deus, cara. Pô, você me reparar nessa mudança de tom. O Rubicão já só. A pergunta clássica. Você sabe o que é fúcsia? Você sabe o que é nude? Não. Tem um Só outro uma nome. lembrança de família, o meu tio Milton, saudoso tio Milton, casado com a minha tia Leila, ela uma vez pôs uma lente, ela tem os olhos pretos, negros, era árabe, inclusive, a ascendência dela, e ela pôs uma lente verde, azul, sei lá. E aí estavam indo para uma festa e ela ficou olhando para ele e tal, e ele, ô, bonitinha, tal, você tá bonita. Aí no elevador ela falou assim, Milton, jura que você não tá notando nada diferente em mim? Ele olhou pra ela e falou assim, você cresceu? Totalmente fora do assunto, mas a história é boa. Bateu nele, desgraça. Não, e a tia Leila não é uma pessoa muito discreta nesse sentido. Ela deve ter ficado assim. Exatamente. Você não percebeu? E tem Mas como não ser voltando guloso ao na assunto. nossa sociedade? Então, Tem como não ser guloso, né? Não tem como. O estímulo O é muito apelo, grande. né? o apelo visual é gigantesco, mas aí que a gente tem que fazer isso, esse trabalho, né, que é o mais difícil de todos. Sim. Então, Tentar se regrar. Eu falho diariamente, miseravelmente. o que eu Eu tenho falei, o que menor- eu mais me identifico foi esse, Não porque tenho o menor receio de dizer. Mas o que me chama a atenção é que você pega, por exemplo, o coaching, o cara fala que você tem que ter um projeto pessoal, ele fala sobre várias coisas, né? Mas é sempre tudo externo, porque o exame de consciência, por exemplo, você pegar e fazer o teu projeto de vida, pô, eu quero fazer isso, quero emagrecer, quero, né, melhorar essa virtude, quero desenvolver esse dom, cara, quero lutar contra esse vício. Esse projeto que é extremamente cristão, esse o cara não estimula. É sempre algo materialista ou de potencial Sim, externo. sim. Sempre para fora, Exatamente. nunca 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 pra mudança. dentro, não vamos mudar. E quando você valoriza isso, cara, faz o teu projeto de vida de verdade, assim, cara, quais são os dons que você quer desenvolver, quais são a gente fala da ordenação das vontades, né, mas quais são as coisas que são realmente importantes para você e não para o mundo, né? Quais são as coisas que você realmente valoriza?
A gente Não, e o cara você, não bota você isso. desumaniza porque você mutila, você tira de você a parte fundamental e constituinte que é as suas falhas. Se você só tentar fazer o tempo inteiro certo, cara, você se desumaniza, você vai virar um bicho artificial. Sim. Você vai virar o cara da harmonização facial. Ou uma máquina. Porque a tua constituição, o que te constitui como indivíduo diferente de qualquer outro, é isso, cara. São seus traços, seu nariz grande com a sobrancelha errada. Dentinho torto. É, tudo, Né, meu cara. amor? Não, porque isso é outra coisa que eu sempre falo. Por isso que eu acho que inteligência artificial dificilmente vai fazer uma boa música. Quer dizer, vamos falar, boa vai fazer, mas não vai ser genial. Não vai chegar no bar. Não vai mudar a chegar. história. Por quê? Vai ser o que a galera gosta. A galera gosta de indústria de massa. Bum, Sim. bum, bum. Não, Exato. hoje- Bunda, Eu acho que, sentadão, inclusive- ela faz até melhor do que isso. Inclusive, acho que vai fazer melhor do que É, os caras. inclusive, Sim. eu acho que a No inteligência... texto, por exemplo, jornalístico, por exemplo, Porra, já muito dá de melhor. 10. Eu acho que a inteligência artificial vai ganhar, de certa forma. Tipo, vai virar, vai dominar. Porque as pessoas estão mal treinadas para ouvir. Por exemplo, São burras naturais. e eu que tenho ouvido treinado para música, ouvi recentemente um negócio de orquestra, o cara pediu para fazer e depois ele tocou com a orquestra mesmo. Cara, é impressionante. Só que tem uma coisa lá no fundo ali que você percebe que é uma falta de originalidade, porque a inteligência artificial só vai pegar o que já existe. E as pequenas as imperfeições. pequenas imperfeições. Que é isso. Exatamente. E é o que faz o constitutivo. ser humano é o limite. E aí, quanto menos limite a gente dá para nós mesmos, por isso que eu acho que a gula é o principal pecado, Capitão. é a porta de entrada. Sim. Porque o que faz a gente ser humano é que a gente consegue educar à vontade, é que a gente consegue... não é um cachorro que quando chegar outra cadela passando e você tiver com vontade, você vai pegar. Você consegue falar, não, isso não é bom para mim, Se nem der para ela. 100 nem- biscroques, ele vai comer os 100 Vai comer biscroques. os 100. Ele não sabe. Então, é o que nos faz humano, é o que nos faz a imagem de Deus, né? Sim. A imagem e semelhança. E é o que a gente, na nossa sociedade hoje, está mais deixando para lá. Exato. Por isso que a gente está se animalizando, por isso que as pessoas vão lá. Porque a gula é isso, quanto mais você vai abrindo, os outros pecados vão entrando. Quando você vê, você está dançando funk com a bunda lá, dando para o baile inteiro, né? As mulheres lá, com 13 anos, E às vezes ficando grávida e não sabe quem é o pai. Bebendo tudo, aí vira ou passa mal, aí come tudo, fica obeso ou passa mal. Então E qualquer um que tem que é guloso, como todos nós aqui, sabe que não chega lá, né? Que quando você tá quando você acaba, né, de comer muito ou de fazer muito alguma coisa, Não você vai fala, a lugar "Puta, nenhum, não foi mal." legal. É. E quando você se retrai, quando você consegue falar, puta, eu consegui dizer não, você fica preenchido. sim. É oposto. O Kant... As ressacas. É o que eu ia falar, não sei se é do Paulo Mendes Campos, que diz que se a ressaca precedesse o porre, ninguém ia beber. Ninguém bebia. Mas o Kant, que nesse ponto não tem originalidade nenhuma, mas se a gente falasse do cristianismo, vamos dizer, lá vem os caras, carola, bebê. Mas o Kant falava isso, liberdade é o teu poder de dizer não. Sim. Não de fazer o que você quer. Você dizer, não, eu não quero fazer isso. E aí você realmente é livre. Negar algo que você sabe que te faz mal, você não quer, né? Simplesmente por não querer. Não é o domínio sui, domínio de si. Essa é a verdadeira liberdade. É E é você anti-intuitivo, conseguir... né? Quem manda aqui? Você E às vezes, de repente, dominando a gula, porque às vezes a gente tem essa tendência de achar, não, eu preciso cuidar dos pecados mais espirituais, são mais perigosos. Às vezes, dominando a gula, isso te ajuda, né? Nos Sim, outros, Nos outros, nos né? pecados mais... Você fica preocupado, não vou ser orgulhoso, não vou ser soberbo, não vou ser avarento, não vou ser invejoso. E tá descuidando daqui e você continua sendo avarento. Eu acho que o santo... Às vezes talvez tenha uma... Não deixa de ter né? uma referência Pode ter bíblica uma- isso, porque quando sempre que os apóstolos tentaram enfrentar um determinado demônio e não conseguiram, perguntaram para Jesus o que é isso? Ele falou, isso é falta de jejum e oração. Aí. E o jejum não é só porque você não está comendo, não deixou de comer, é porque ele está diretamente ligado à sua necessidade material imediata, entendeu? Que é isso que você falou do cara não conseguir esperar meia hora. Então ele tem que ele vai conseguir, através da oração, óbvio, que é o contato com Deus, mas também apontar para o lado espiritual e sair da sua necessidade material, física imediata, se desprender do material, que acaba tendo também em várias religiões, né? Os budistas fazem isso, os hinduístas, ele precisa sair dessa necessidade carnal, material, do domínio material do corpo sobre a tua Exato, vontade. não é nenhuma coisa só ocidental, nem só cristã. Todo mundo já percebeu, todo mundo no sentido do mundo inteiro, percebeu que o jejum é
um treino necessário para qualquer pessoa, em qualquer... É, A não ser que por uma questão médica, óbvio, o cara tem alguma restrição, mas para você crescer espiritualmente sem jejum, nenhuma, acho que não tem, das que eu conheço, nenhuma cultura diz assim, não precisa. Não, você come à pode vontade. E jejum, É inclusive open bar. no caso dos indianos, essas coisas, tem o jejum sexual, tem tudo. Apesar deles gostarem de uma putaria também. Mas tem essa Eles fazem coisa. jejum sexual para depois ir pra Pra putaria. depois poder- É meio tipo quaresma, carnaval. Isso aí. Na Reforma, os protestantes criticavam muito a Igreja Católica, porque para os reformistas, né, Calvino, enfim, Lutero, esses protestantes. Lutero, esses caras aí, Essa gente teus amigos. Solzinho. O- Teus amigos. os teus brother. Para eles a Igreja Católica era comilona, era gulosa, porque realmente a Igreja Católica prezava aí pela boa mesa, mas também isso através de caridade também, etc. E tal. E os protestantes, pelo menos os primeiros lá, eram mais assépticos, eram assim, asséptico é a palavra? Estoicos. A gente não estava lá, né? É difícil ver, mas Sim, é analisando pelo aqui, diz. fazendo uma autocrítica aos protestantes, também é uma tremenda petulância. Aliás, uma das maiores petulâncias que tem é você desprezar os dons de Deus. Deus fala assim, cara, eu vou te dar tanto de riqueza. Eu falo, não mereço tanto. Eu falo, cara, só quem decide sou eu, velho. Sim, Não, até porque eu vou te usar para abençoar outras vidas, você nem sabe disso. Exatamente. Então, ou eu quero que você administre isso sim. A ideia de que você precisa ser... E essa é uma ideia que perdura até hoje, né? Porque, inclusive, é utilizada pelo socialismo Sim. para fazer essa... E aí, talvez um erro, né, dos protestantes. É dizer assim, não, bom, para você ser um verdadeiro cristão e tal, você tem que ser pobre, você tem que ser... Não, Deus permite, ele quer que sejamos ricos em abundância, né? Não é a teologia da prosperidade. Não é. Também Que aí é o porque a tido, né? prosperidade e a abundância são coisas diferentes. Né? Sim, Então, exatamente. riqueza... Né? Então, a prosperidade é aquilo não te faltar nada. É uma interpretação até muito boa do famoso Salmo, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Significa o seguinte, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, então se eu estou sendo guiado por Deus na minha vida, o que eu não tenho é o que eu não preciso, porque eu estou lá para cumprir um propósito de Deus. Ok. Né? Agora, se eu tenho, não é para fazer mau uso, é porque eu preciso, não porque eu necessito, mas porque vai ser utilizado na construção. Seria do como reino de negar Deus. um dom. Né? É negar um dom, mas é uma Vocês puta falaram uma coisa que petulância. me Puta linkou assim, petulância. cara, gula e avareza tem tudo a ver. Pensa numa seguinte situação, você está lá comendo, aí você vê uma pessoa com fome na rua, você nem está mais com fome, mas só para não doar, você vai e come tudo. Sim, Vira isso. avareza. É gula junto com... Né? Sim, Claro, claro. Numa E, cara, situação né, dessa. Você fala, caramba... Isso nunca me ocorreu, porque eu nem olho pro pobre. Eu tô com... Que horror. Não, entendeu? Você transforma uma coisa... Você duplica o pecado. Pô, mas ó, não é só com o sei, pobre, não. né? Com Quantas qualquer vezes um, os nossos qualquer um. filhos, nosso filho vai comer uma qualquer batatinha, um. você fala, filho, você vai comer a última batatinha? Ele não. Aí vai lá e come. Você fala, cara, Não, é isso. você não queria. Só porque seu pai ia pegar, entendeu? Mas assim, cara, é a avareza com a gula. Então eu vou comer mais um só pra você não ganhar. A gula associa com vários outros pecados. Eu acho que tem mais a ver Dobradinhas. essa coisa da avareza com a gula, pra gente ficar... Porque assim... Mas melhores momentos o do que eu que acho que tem essa coisa da gula com a avareza é o cara que come escondido, sabe? Também. O Sim, cara que... sim. Eu já fiz isso com os meus irmãos, porque eu tinha um irmão, não sei se vocês já viram, ele era o gordinho da família, agora sou eu, mas antes era ele. E cara, se eu chegasse com... Às vezes eu ganhei meu dinheirinho cedo, quando tinha uns 14, 15 anos, já trabalhava e tal, não era muito, mas eu conseguia comprar um Doritos, conseguia comprar... E eu chegava, guardava no meu armário, saía, quando voltava não tinha, bicho. Isso era eu com meus aí irmãos. é uma mistura de Eles gula. escondiam tudo. É uma gula com avareza, que eu tinha também, né? Mas o problema é que ele não... Não, o problema dividia. Ele também era guloso, Não, né? aí a avareza sua e gula dele. Aí é diferente, pode é ser, diferente. pode ser. São dois pecados conflitantes. O cara é avarento, ele não quer dividir e você é guloso. Entendeu? É um embate, Você não vai dividir, você vai comer tudo. é um embate de titãs do mal, né? Sim. O embate... É capaz de, se fosse um horário que eu fosse comer junto, eu até oferecesse. Mas, pô, você vai comer sozinho, deixa. Pode ser. Eu sou muito Eu mais tinha legal. essa raiva às vezes com meu irmão por causa disso, porque, cara, o cara comprava um sorvete e deixava 2 semanas.
Ah, então você era o meu irmão. Não, mas cara, foi o que eu acabei de falar. Falei, esse era eu com meus irmãos, eles escondiam tudo. Eu falei, deixa 2 semanas lá. Eu quero comer no meu tempo. Então, porra, então tá bom. Então compra uma geladeira pra você, caralho. Entendeu? Tá aí empatando coisa podia ter outras coisas aí, entendeu? Mas é muito bom. Esses hábitos, o Tomás de Aquino falava isso, São Tomás de Aquino, você, né? Mas ele falava que se você desviar um pouquinho 1 grau da rota, né? 1 grauzinho, quando você vai ver, você vai estar cada vez 1 grau. E o que importa nessa questão da gula é porque é perdendo o lago. Não é a primeira ondinha, não é só a questão do que acontece naquela pequena relação do pudim a mais, é só mais um. Não é só mais um. Isso vai criando um efeito muito grande na vida também de outras pessoas. Né? Sem dúvida. Então, se você pensar, às vezes, o que a gente falou, um pecado mortal, de repente o cara saiu do bar dirigindo e matou alguém, foi porque foi só a saideira. Entendeu? Que é a coisa mais comum. Que é quando você tá bem, realmente, e é verdade, é o extra mile que te derruba em muitas coisas, né? É aquele, já ganhei muito dinheiro, mas vou ganhar mais um pouquinho. O cara tá operando no mercado de ações e, já ganhei, mas vou ganhar mais um pouquinho. Mas aí é o limite que você tem que impor a você, não adianta também você culpar o outro que falou pra você tomar a saideira. Não, a responsabilidade é sua. Claro. Você poderia pegar um Uber. Vai lá, pô. Não, a responsabilidade é sua, então... Sentiu, hein? Eu geralmente falo, vamos tomar saideira. O papo tá bom, então. Eu sou o cara da saideira. Não, mas a saideira não é o problema. O problema é você reconhecer que a sua saideira já é a gula. Então você entende assim, cara, eu já tô no meu limite, eu já cheguei lá. Mas é muito difícil e isso tem a ver com esse projeto pessoal de vida, né? Que tem várias coisas. Até intelectual, o Olavo tem quando ele fala do mapa da sua ignorância, é um negócio sensacional. Porque você está dizendo, cara, como é o mapa da ignorância? O que eu ainda preciso ler para entender aquilo que eu acho que eu já sei. Sim. Isso é demais. Entendeu? Então, não é assim, o que eu preciso ler para saber o que eu não sei, que é uma puta de uma petulância, né? O que eu Porque acho eu já sei tanta coisa, eu preciso ler algo. Desse assunto eu não preciso mais ler. Então, assim, qual é o meu... E veja, cara, como isso é importante, a questão do limite. E ela vai para várias áreas. Quando ele fala do mapa de ignorância, ele está dizendo, vou fazer um mapa, e o mapa tem fronteiras. Eu preciso, para entender aquilo que eu acho que sei, ainda tenho que ler isso aqui. Mas não adianta eu pegar uma lista de 650 livros, né? Não adianta. Quando você vai fazer uma tese, sei lá, terminando o teu mestrado, o teu doutorado, o que acontece? Tem uma hora que o teu orientador fala, amigo, bota um fim nisso aqui. Na verdade, ele está falando assim, cara, aprende a botar limite, porque se a tua pesquisa for infinita dentro do prazo de 2 anos, para o mestrado ou 4 para o doutorado, você não vai conseguir entregar. É simplesmente isso. Você vai achando que vai... Como são os efeitos de uma gula em que você não consegue colocar... A gula intelectual tem também. Agora que você está falando, tem. A gente quando vai escrever carrossel, tinha esse problema. Fala, não, mas tem um limite de 10 o carrossel do Instagram. Que a gente... São 10 slides. Não, mas aí você fala assim, mas eu quero falar disso aqui, talvez por vaidade, talvez por não sei o quê. Mas, cara... Então, mas a dificuldade... O limite de espaço para texto isso daí já é trágico. Agora, tem uma, só voltando, você fala do... é importante, entendeu? O Olavo, eu tô com o livro de aforismos dele que chegou e fala uma coisa muito foda. Ele falou, não adianta você discutir com alguém que acha que já sabe. Ele falou, só a humilhação pode despertar pode fazer o cara se livrar daquela autoimagem postiça e despertar o desejo de conhecer. Então, às vezes, você mostrar pro cara o quanto ele é burro, o quanto ele é ignorante, é uma atitude de amor ao próximo, de compaixão. Sim, de compaixão, né? É o que o americano gentilmente chama de wake-up call, sabe? Aquela ligação. Wake-up call. Tocou o telefone, acordei. É gentil, é um eufemismo. Mas é uma humilhação, pô. Acorda aí, cara. É isso aí, mas entendeu? Tem que ser mesmo. Choque de realidade. Isso é... O Olavo não de woke, né? Oi? Não de woke. Não de o Olavo, né, nesse sentido, ele foi muito importante para eu perceber que várias figuras, várias ideias que eram totens para mim, que eram assim, quebrou uma por uma e falou assim, cara, dá para você questionar. Por exemplo, eu antes do Olavo seria um cara que na picadinha ia falar, não, é isso, porque a ciência diz isso, porque não sei o quê. Foi só por causa do treino de falar assim, não, tem coisas que você tem como dada como certa, que você... essa coisa, saber que tem coisas que eu acho que sei, mas que eu não sei. Isso é muito olha só, eu muito concordo importante. plenamente com a questão da humilhação. Plenamente. Não é porque humilhar é legal. Não. É porque acontece o seguinte...
muitas Tem que vezes... ser genuíno, não pode ser com o intuito, Com o intuito de humilhar. Eu exato. fiz um vídeo outro dia desses curtinhos, né? E eu descobri, fazendo umas pesquisas, por exemplo, que o termo ecopolítica, que hoje está na moda, Sim. pô, ele já existia em 1800 e pouco num livro de um cara que escreveu sobre os limites... as leis da expansão territorial do Estado. E ele enumera algumas leis da expansão territorial, ele fala leis da expansão do Estado. E a quarta lei é sobre a ecopolítica. E ele fala sobre a manipulação da pauta do meio ambiente para fins políticos. O cara escreveu isso em 1800 e pouco. Cara. Então, aí eu falei, pô, vou fazer um vídeo sobre isso, expliquei, falei, agora você pode ser até um ecochato, mas não seja um eco-otário. Então, aí o meu primo falou assim, pô, cara, você precisa chamar o cara de otário? Eu falei, preciso, sabe por quê? Porque ele precisa entender, na visão da Primeiro que ele é otário. que ele está sendo otário. Que ele está sendo otário. Que assim, não é assim que eu estou apresentando. Que esse é um problema da discussão do brasileiro, que ele acha que já sabe tudo, Sim, e que nenhuma e que ideia... não pode, exato. E que Então- você tem que respeitar a opinião dele. Outra do Olavo que é maravilhosa. Eu respeito o direito de você ter uma opinião de Exato. merda. A sua opinião Mas são a tua respeitadas. opinião eu vou passar outra tua. E o cara tem que entender assim, porque o brasileiro fala assim, cara, como ele confunde verdade com opinião, você mostra uma coisa pro cara, o cara fala, nossa, que legal a sua opinião. Não, não é minha opinião, isso é a verdade. E aí eu Isso é um fato. Vou puxar um esquerdola aqui, mas que o cara escreveu, nesse ponto é ótimo, que foi o Deleuze no livro dele, quando ele faz a análise do Proust e os signos. Num dos capítulos ele fala o seguinte, que a verdade não é uma boa vontade do pensamento. A verdade não é o pensamento com boa vontade e inspiração, que é o que essa rapaziada hoje acredita, vai chegar na verdade. A verdade é uma violação do seu pensamento. É uma porrada com o seu pensamento, é uma violência com o seu pensamento. E a realidade, quando eu estava estudando, quando eu era mais jovem, eu falava assim, pô, não entendo essa merda, não entendo. Um problema de matemática, de repente, pô, dor de cabeça, aquela parada, o músculo estourando a cabeça, de repente você... Porra, velho, entendi. Era isso. Mas você não sai, não é um negócio que você sai com dor de cabeça, você sai cansado, você Sim. pega um texto duro, né? Então a verdade é uma violação do pensamento. trabalho aí, E às vezes se o cara bota uma barreira mental nisso, que o cara cria suas barreiras mentais, só a humilhação vai levar o cara a dizer, porra, cara, o Carlão disse isso, eu vou mostrar que ele tá errado. Aí você provocou o cara para sair do lugar para pensar sobre aquilo. Exato, aí o cara E de vai repente atrás. ele nota, O cara vai atrás. puta, o velho tinha razão. Talvez ele nem admita pra você que você tinha razão. Mas ele lá vai dar a volta, vai fingir, daqui a pouco você vai dizer, ah lá, o cara dizendo que eu disse. Tudo bem. Tudo bem, claro. Eu concordo, você não vai conseguir no talento, né, de verdade. Às vezes Mas Né, o cara tem que estar com muita uma humildade barreira, para buscar a exatamente. verdade. É interessante isso que você falou, fugindo um pouco do assunto, mas tudo fugiu, bem. né? É, bem, né? a verdade, quando ela é relativa, você tem os muros nas pessoas, né? Eu fiz essa imagem. E para a verdade acontecer, para você estar perto da verdade, tem que ser absoluta e para isso tem que quebrar alguma coisa mesmo. Então, a verdade relativa, ela te afasta totalmente de qualquer verdade. Não vai ter, mesmo que você tenha boa vontade, você não vai... Tem que sair do simulacro, né? O jornalismo, o que ele faz? Ele bota uma abóboda, né? De ter aqui o cosmo verdadeiro, ele bota uma interpretação, que é o problema que a gente tem hoje, que os caras querem ser intérpretes do mundo, aí eles fazem uma falsificação das coisas. E se você mostra uma verdade, é fake. Aí você começa a quebrar a abóboda, né? Que nem o show de Truman. O cara começa a aparecer da porta, o cara daqui a pouco fala, irmão, tem uma coisa errada. E aí eles ficam putos, porque eles querem ser intérpretes do mundo. Eles querem dizer o que é certo, o que é errado, entendeu? O que é verdade, o que não é, o que é bom pra você, o que é ciência, o que não é ciência. No caso Que do alimentação, caso do esquerdista é só pior, pra né? puxar Porque ele pra não quer gula. interpretar. Ele já não quer interpretar, ele quer falsamente dominar a interpretação, tem que ser sob a sua égide, né? Porque, na verdade, ele quer modificar, como está lá na 11ª tese do Feuerbach, né? Que é até hoje entenderam, interpretaram o mundo, agora eles têm que mudar o mundo, os filósofos têm que mudar o mundo. Então eles usam esse... E o pior é isso, a academia virou hoje uma espécie de selo de autoridade, que já não tem mais nenhuma autoridade, mas que o cara fala dentro disso aqui. Então, só a interpretação dele é que vale. Eles não estão interessados em verdade relativa. Esse discurso é justamente para vender para os otários. O otário é que acredita Então, que a verdade eles é são uma relativa. espécie de lente para quem tem o olho bom, né? Uma lente muito alta, um grau muito alto. É só você fazer Tipo, uma só conta, embaça a né? verdade. Você fazer uma conta simples. Como é que a galera que diz que a verdade é relativa pode falar o que é fake news ou não?
Claro. Não, eles são, Se a verdade é eles são- relativa, peraí. Eles são contradições existe paradoxo. em si o É, tempo todo, né? Mas eu todo. não acho que a gente fugiu. Porque, olha só, quando a gente fala da vontade de poder de medida, quando o cara fala, pô, esse cara tem Sim. qual o adjetivo que a gente usa? gula. Ele tem uma vontade pantagruélica, do gargantua e pantagruel, né? Do gigante Sim. que quer comer tudo. O que o esquerdista faz? É o cara que quer dominar tudo, o poder, ele quer mais poder. O que é o Estado hoje? É o grande gigante pantagruel. Sim. O Estado que é se guloso. alimenta, se alimenta, se alimenta. Guloso se alimenta, sempre, né? Entendeu? Então, são formas disso, de sem limite, Sim. de não Um ter Estado medida. pode ser guloso. Pode, o Estado pode ser. Sempre é é guloso, sempre difícil. Quantas vezes na sua vida você viu um presidente ou um governador falar assim, bom, vamos cortar aqui, tem muita norma, muita lei, vamos cortar metade disso aqui, que tem coisa que a gente já viu que não deu certo. Nunca, cara. O cara criou a lei e ferrou, cara. Pra ele falar assim, não, essa lei aqui, putz, a gente fez cagado, vamos voltar atrás. Meu amigo, Impossível. nunca o Estado cria uma lei ou cria uma medida de emergência ou cria uma Que vai conta diminuir o extra poder. e na manhã seguinte acaba. Sim. Você nunca ligou assim, ó, a Petrobras, é. a Petrobras deu lucro. Aí alguém ligou, aqui do Ministério da Fazenda, aqui o seu Pix, que nós vamos devolver um pouquinho do seu dinheiro. Porque a gente não tem investimento. Olha só, deu um lucro acima dos últimos 100 anos, um lucro histórico. Cara, fantástico. Quando levar um pouco a população, não vai acontecer. Entendeu? Então, cria assim, medida de urgência. Toda medida provisória no CPMF, Brasil ela vira lembra? definitiva. É isso. CPMF. Essa Começou ainda com- conseguiram essa tirar, depois, mas... Não, mas mas ó, foi a não, mas dura. peraí, esse é tomou um nas bom penas. exemplo. Não, mas Começou o tiraram quê? e puseram outra no lugar, não foi isso? Não, começou como contribuição provisória de movimentação. Provisória. Aí Pera depois, provisória. aí depois vem o cinismo do Estado que o cara fez IOF. contribuição permanente. Permanente. O P é permanente. O provisório Vocês não é entenderam. entendeu? E foi o único lugar. E tem, ó, volta e meia, tem um cara aí de metida liberal e tal. Acho que esse cara ele vai ficar puto porque vai dizer, não, eu vou te provar. E tem os seguidores dele que são quase sectos, né? E aí o cara vem e fala assim, pô, aquele é defensor da CPMF, que é um absurdo, cara, é roubo descarado. Olha só, você já ganhou o seu dinheiro, você paga imposto, quando o seu dinheiro vem, você já paga imposto. Você recebeu R$100 de salário, você pega 30% do seu salário e entrega pro Estado. Você fala, bom, agora eu vou usar. Não, se você vai usar, Aí você já tem que porra, pagar. Fora que quando Porra. você vai pagar a CPMF, quando fizer movimentação financeira, aí você fala, não, vou tirar em dinheiro, porque eu sou esperto, e não vou. Aí você vai comprar um chiclete. Também tem imposto. Tipo, você não tem saída. Pô, então você vai mexer, cara. Ó, vou transferir pro Carlão. Se você mexer, tem que me pagar. Cara, você tá no meio de um cafetão. O Estado vira um cafetão. Cafetão. E é um negócio Estado é guloso. guloso. É um Estado guloso. Cara, o imposto sobre propriedade eu acho um absurdo. Porque você trabalhou, IPVA, você pagou. imposto, IPTU, tudo Você pagou o seu carro. O PVA, o cara ainda vai assim, pô, você tá usando. Também é uma mentira. Você tá usando a estrada e tal. tem Pô, esse mas papinho. e os 30% você já paga, É isso, cara? mas- Quer dizer, pô. É isso, mas tudo bem. Aí você fala, tá bom. Ah, mas é pra. Aí o cara mente, né? Não, é pra asfaltar caso de quem não tem asfalto. Mentira. Vai servir pra pagar salário. Mas tudo bem. Aí você vai lá e fala, tá, isso aí eu vou ser enganado, eu topo. Né? Aí agora, o Boulos, só um parênteses, o Boulos agora está querendo cobrar esse imposto de helicópteros e... Isso, e tal. ele quer porque ele acha, pô, propriedade, né, cara? Porque propriedade ele. mas Esse é guloso de igual- Se ele, propriedade, não se ele não pode roubar de um jeito e invadir, ele rouba via imposto. Sim, sim. E é a propriedade privada. Você trabalha, compra a sua casa. Sua casa. Você trabalhou, paguei imposto. Agora, onde eu vou botar meu dinheiro? Comprei minha casa. Aí vem o Estado e fala assim: você tem uma casa? Opa, Porra, tem que pagar. tem que pagar aqui o por PTU. IPTU. Mas por Puta, quê? cara. Por que eu tenho que pagar? Meu dinheiro eu transformei em casa. Isso, olha só, se você olhar o imposto sobre propriedade em vários países é muito baixo, na Europa. Muito baixo. Cara, que é uma Na produção. segunda propriedade não, na terceira não, mas na primeira é baixo. Aqui não, cara. Aí, você ganhou muito dinheiro, porque aqui no Brasil você é penalizado. é crime. Você ganhou dinheiro, isso é uma casa de quantos quartos? Ah, irmão, Tal. tal. Nossa, cara. Aí você fala, cara, é roubo, né? E aí, Um assim, Estado guloso. o pior é que o Estado tem noção de bem de raiz, né? Ele sabe que se aquele é seu único bem, não é que ele é, não sabia, não sei o quê. Ele sabe que para uma pessoa, se ele tem um bem que é importante na vida, é você ter o seu lugar. Tipo, e mesmo assim os caras... Ou seja, você pode viver a vida inteira para comprar uma casa. Você ficou um ano lá morando, passou um perrengue do cão, você só consegue comprar comida. Você perde a casa porque não pagou IPTU. Olha só, você... Ou não você, perde, eu não sei como é que funciona. Perde. Aí tem a história do bem de família. Mas tudo bem- no Brasil, eu cara. acho que A bem de verdade é a raiz seguinte, é que chama. não, mas tudo no Brasil é relativizado.
Então, assim, vamos supor... Depende do juiz. Você aquele ganhou... que- depende do dia, depende do dia, depende da época do ano, depende do momento. Da norma que saiu ontem. Temperatura. Depende de quem você é, de quem você é. Porque imagina o seguinte, você pega, pô, aquela história, nós dois temos o mesmo salário. Aí eu vou lá, economizo, resolvo não beber, não comer, cara, não gastar em consumo, sou um cara... Eu falo, cara, meu sonho é morar numa casa grande. Eu vou lá, compro um apartamento grande. O outro cara, não. Ele come, bebe, cara, gasta, faz o carnaval dele. Mas compra um apartamento menor. O fato é que os dois são bem de família. Os dois, foi um investimento. Sim. Né? E os dois ganham bem, né? Você fez um sacrifício, né? Aí hoje o juiz fala assim, peraí, qual o valor desse bem maior? Ah, uma casa de 6 milhões. Aí o cara fala, pô, você não precisa, não é um bem de família. Bem de família é um apartamento de até 2. Você pode vender, pagar a sua dívida e morar nos 2. Então o Estado vive e fala assim pra você, não é bem de família, venda, paga o que você tem que pagar e agora Você você não vai morar precisa onde... de... é. Amigo, Você não precisa não é desse um bem, espaço. não, é o valor do bem. Então, tudo no Brasil, essa é a verdadeira insegurança jurídica que atrapalha a economia e o Sim, crescimento. sim. Você não tem nenhuma certeza de que o cara diz Do que que é o hoje seu, é seu. imutável, não vai mudar. E que o que é seu é seu. Você não tem nenhuma certeza. Não tem nenhuma. É um Estado guloso. Estado guloso, boa. Completamente guloso. Acho que E aí, fechamos bem com a ideia. a virtude da temperança, eu nunca vi nenhum... Tipo, talvez o Bolsonaro cortou um ou outro imposto, mas todos eles cortaram e aumentaram o imposto para um lado e para o outro. Eu nunca vi nenhum governante... O Trump também parece que deu umas cortadas de imposto lá, o Reagan... Se bem que não, né? O Reagan parece que aumentou também. Não. Mas tem um problema que em Enfim. toda a estrutura de Estado é que os caras mais ou menos eles amarram de tal maneira que hoje um presidente não manda em nada. Não manda Então nada. é mais ou menos o seguinte, você pode fazer o que você quiser desde que você não mexa em nada. Aí você fala, pô, bicho, eu vim aqui para mexer, né? Eu fui chamado para mexer. Não, mexer você não pode. Sim. Você pode inventar uma coisa nova, mas mexer é o que você não pode. Então é impossível, cara. E a gente vive um... E para finalizar, E os cursos? E os cursos de internet? É um estímulo à gula? E a dívida? tem, E o crédito? E o crédito? Crédito. Diego? Crédito. Mas É, aqui me gula. acusaram também de estimular a gula. Porque, Por quê? Porque você eu cozinha bem? Porque eu cozinho bem. sim, E aí as pessoas É, comem é muito. verdade. Mas Sim, não mas é isso é verdade. verdade. É verdade. Eu não, Você eu devia não gosto. cozinhar eu como pior. a minha... vou começar a cozinhar mal. Não, mas ajuda na gula. Mas a culpa é minha. Sem que como vergonhice muito. sua. Porque a gente quer prazer Não, e tem uma outra sem sacanagem. satisfação. Voltando é, à gula não pode individual, tem uma outra satisfazer. sacanagem que dos alimentos, né? Por isso que é foda. Você tem que fugir de alimento processado. Porque o alimento processado é feito com Pra um te monte viciar. de química pra você ficar completamente sim, pra viciado. viciar né? mesmo. Eu tava vendo recentemente que o E aí chocolate, não é- né, esse chocolate, quanto mais doce chocolate, não é que é só açúcar. Tem o sal. Por quê? Porque a mistura disso Sim. gera uma Aliás, sensação... é uma delícia mesmo. que Sal e açúcar é uma mistura... E é colocado de uma maneira que você nem percebe. O caramelo não é doce, ele é salgado. Sim. Porque quando mistura com o doce, ele o vai um negócio... pouco de sal, não é que ele é salgado. Não, e alguns... mistura com alguns doce. Sim, sim. É? Mais um corte Mistura quando mistura com com doce. doce. Com doce. Mistura com doce. Com doce. Tá cheio de com doce. Dá um Não, bom mas diabético. não, fora aquelas coisas, né? O glutamato monossódico. Glutamato monossódico. Isso é o que, glutamato? É o Ajinomoto. É o Ah, Ajinomoto, que aliás, aí o pessoal tem uma ideia um pouco preconceituosa, na verdade, É verdade. com o Ajinomoto, com esse glutamato. Porque ele realmente é um realçador de sabor, como o sal é. O sal nada mais é do que levantar as tuas Papilas. papilas. Pupilas é bom, Pupila. né? Levanta a Pupilas. pupila. Ah, alguém vezes. Aí dá olho grande, dá olho Aí é grande. outro sal, Aí é inveja. cocaína. Aí dá inveja. Aumenta a pupila. É outro pau branco. É outro pau branco. Pupilas do E aí o sal faz esse sabor. E o Ajinomoto nada mais é do que isso foi inventado por um japonês, japa muito esperto, porque ele pegou o sabor umami, que é o quinto sabor. Isso aí daria uma... É, um sabor... O minicast. Pode ser um daria minicast. Minicast da daria. gula. Ele pegou, ele conseguiu sintetizar esse sabor, que é o, sei lá, do caldo do cogumelo, alguma coisa assim, e aquilo virou um tremendo realçador de sabor
que é menos nocivo, inclusive, do que o sal, para quem tem problema de pressão. Olha aí. Então, não demonizem o glutamato, o aginomoto. É que com nomes japoneses, Mas assim, não é parece que, uma comida saudável. Mas esses salgadinhos, Aginomoto. cheetos, essas coisas, Isso é os violento. caras mandam Manda bala glutamato, no glutamato. isso Você é- bota na E boca... o problema é que não tem só glutamato, tem um monte, É, tem na rua, um tem monte de conservante, porcaria, aromatizante, Sim. corante. Você sabe que eu nunca tomei Só deixa. Coca Diet? Nunca tomei a Diet. Porque antigamente você pegava, não sei se você lembra, a lata Da fui Coca comprar a primeira vez, botei na mesa no restaurante. Fui falar, vou provar. Aí eu virei de lado e tem assim, contém fenilalanina. Aí eu falei, não vou tomar isso. Aí ela falou, aí, na época, né? Por que você não vai tomar? Eu falei, pô, o cara tá dizendo que contém essa porra, deve ser Deve ruim, ser né? ruim, é. Deve ser ruim. E o negócio fenilalanina, não sei nem o que é. Com mano. esse nome, né, É, cara? eu vou nem tomar esse treco, mas deve viciar ou deve ter alguém com uma alergia pesada. Esse treco eu vi das dúvidas, como nunca ouvi falar, não tomei. Nunca E tomei aí por nunca isso. mais tomou? Nunca tomei. Eu só gosto de diet, mas é É porque diet contém não, light. fenilalanina. Fiquei Você viciado. viciou. Mas a gula, hoje, a gente ainda tem um negócio, que é o lance da gordofobia, a gula orgulhosa. Ah, é, isso é importante também, porque aí esse... Que é isso que eu queria fechar, assim. é isso aí. Que é o razão, último é isso assunto aí. que a gente É precisava o- falar. Razão. Aquela figura ali é uma figura... Você Pop, pega, por hoje. exemplo, hoje o cara que se orgulha, aquelas bolas de sebo lá, o cara tem 4 toneladas e fica postando foto de shortinho, de Ah, já blusinha, vi, é isso. orgulho. E dançando. Cara, não é, e assim, não é que a gente não Pô, gosta por eu ser postei feio de crop. não, Porque além do Porque que é isso- feio, né? não, quer dizer, mas isso desculpa. se fosse só isso, Sim. entendeu? O problema é que isso vai a saúde desse cara. Esse cara vai viver 30 anos, 35 anos, achando que com todo mundo falando, olha que lindo, olha que lindo. Os Sim. caras estão mandando o cara para a câmara de morte, sim. entendeu? Isso. De certa forma. E teve uma época que E nem lá vou atrás, carregar o caixão, né? Não vou, Na hora de carregar o caixão, mas não. manda não. que era vitoriana lá, a gordura era um sinal de prosperidade. E tal. É, Ser criança sim. gorda. Mas aí era outra Outro parada. contexto, né? Agora, a questão não é estética, nem... É política. É política. É o que é mais exatamente. grave. Esse aqui é o É um lance. ativismo. É mais grave. Porque o um problema ativismo. pra mim não, pô, pô, o tio Carlos é um gordo clássico, que é Não, aquele tem o cara nosso que já tem uma querido tendência. Joel Gracioso, Rodrigo Gurgel, as pessoas mais sim. maravilhosas. Que a gente assim, conhece, não é- não tem o nada a problema ver não é com isso. não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com E assim, há alguns que são até saudáveis, que tem boa pressão boa, tudo legal, tudo bem, Diz ok. que o Jô Soares era um gordo saudável, né? Diz que as Morreu- taxas morreu dele... com 90, né? 80 e por aí. cacetada. O problema é quando você generaliza isso e fala assim, não, isso é legal, É legal, isso é é. bom, Ah, isso é um faça. exemplo, Faça, isso é um é, orgulho. seja Aliás, assim. orgulho é um, Vai pra amanhã. um, Amanhã vai ter coisa. um pecado que as pessoas se orgulham. É tipo, orgulho gay, orgulho o gordo, orgulho que é não por isso sei que é o pior. Então você fala, cara, O orgulho virou um valor. virou um valor É, positivo, por né? isso E é não o- negativo. Então, Agora assim, é quando a isso. gente Inclusive, tem fala, que colocar isso. fala que não pode gordofobia, que a gente reclama dos caras falarem em gordofobia, não é porque a gente odeia o cara lá que é gordinho ou que, sei lá, tem até dificuldade. Eu mesmo já não eu tenho ia a falar, mesma você tem facilidade. lugar de fala, né? Tenho lugar pra caramba. Não, aí tem um outro Mas, problema. cara- É manipulação de linguagem. Aí é pior, porque assim, você manipulando a linguagem, você está querendo não permitir que a pessoa pense. Né? Porque Claro. você acaba caindo no pensamento. Aí um moleque olha um cara, ele não vai poder falar, porque senão ele vai sentir que ele está praticando. Sim. Isso Que- é a que ele pior tá sendo forma. preconceituoso. Isso é a pior forma. Quer dizer, a forma mais cruel de Viu, você amputar a liberdade de alguém. Você arrancar fora. Você quebrou a forma do sujeito se expressar. Ele não consegue olhar uma pessoa. Que é o que claramente um homem tá mais, acontecendo. com trejeitos mais. E não pode chegar. Por quê? Porque eu não quero ser homofóbico. Não, você está notando que o sujeito extermina gato. Não posso falar que ele é psicopata. Até ele te degolar. Entendeu? Isso é uma forma de você estar refém de qualquer perigo. Qualquer perigo. Não, Normalizar a pedofilia. Exato, Entendeu? exato. Agora, o que é louco, né, que eles têm toda essa coisa do orgulho, da gordura, não sei o quê, falam, não, isso é saudável, não sei o quê. Mas se você falar assim, não, é aquele cara do lado daquele gordo ali, gordofobia. Caramba, eu tô descrevendo uma pessoa pra então, você... mas é por isso, você, mas né, é a realidade. Você não pode... Você está manipulando a linguagem. É igual tá falar vendo? do lado daquele careca. É orgulho, igual do lado- exatamente, ou do lado daquele narigudo, narigudo. não sei o quê. Mas a questão é que... Velho, do lado daquele... Monocelha ali. Não sei. Aquele monocelha lá. Mas Você vê que a não questão é que
é que sempre na esquerda, nesse progressismo woke, pós-moderno, sei lá o que, é sempre essa tensão entre opostos que os caras... Tensão não, Então, porque eles querem que seja oposto. E aí é o tensão pra estímulo, gente, aí é o sim, estímulo que fica não à perdido. gula, mas ao orgulho. O estímulo, você está pegando Aos dois, né? não, você está pegando no porque o caso cara tem que do gordo, comer mas pra eu tô falando, ampliando isso para as outras, sim, minorias. Você está jogando com esse pecado que todos nós temos dentro da gente, fazendo com que o cara... Por quê? Por validação. Você sabe que o ser humano precisa de validação. A gente está falando disso agora. Todo ser humano precisa, num determinado limite, de alguma validação, de algum... Uns mais, outros menos, mas tem. Então, só que aí você está pegando uma geração extremamente fraca, extremamente independente desse tipo de validação, Do e like, colocando elas... E reforçando que, assim, ninguém pode dizer pra você que você... É que ela tá submissa ao coletivismo. Aquele cara que Essa gente vai ser morreu muito mais agora há perigosa. pouco tempo, que injetava uma espécie de um óleo nos músculos. Ah, E pra foi assim, o cara fica totalmente deformado. E aí, assim, foi televisão. Ninguém pode falar pro cara. O cara virou Ele é uma feio, figura internacional, entendeu? Do cara mais musculoso do mundo então. e tal. O cara morreu agora. Claro que ia morrer. O cara Uma hora da merda, né? E é Uma hora curioso, tá, né? fecha da- Porque é uma galera que também faz aquela coisa de que é importante a carpe diem, que a vida é importante e tal, morre de medo de morrer. Enquanto a gente fala assim, não, a morte é só um passo pro outro. Mas tem a que ter gente... controle. Exatamente. A gente não quer morrer, a gente não quer correr pra ela. Apesar de... É porque a gente sabe o valor sagrado da vida. Da vida, exato. Sim. Então... Cara, É isso. Pra fechar a questão da gordofobia, não é só uma questão que esses caras fazem, não é só de manipulação e censura. É porque é o seguinte, quanto mais pequenos conflitos existirem, Sim. mais você vai ter a necessidade de intermediá-los Sim. e arbitrá-los. Então, mais Estado Poder. vai ter. Mais Estado, mais Estado. poder, mais Guloso. centralização de poder. Centraliza. É o gulosão. Então eles sempre criam micro conflitos para cada vez mais virar gordofobia, virar crime, vegetofobia, virar crime, veganofobia, virar crime. É que o cara, poder tudo é a Estado, consequência Estado. de, por exemplo, Lei, juiz. você amputou as pessoas, elas não pensam, então você controla elas com mais facilidade. Então, que pra isso já gente, acontece. pra gente fechar, Carlão, Parar de o comer. que você diz Tô indo pra pras academia. pessoas? Tô indo pra academia, essa semana só fui segunda, vou amanhã de novo, espero. Mas ir pra academia é um antídoto contra a gula? Porque, na verdade, a gula Olha, é você parar de comer, não é ir pra academia. Não, você controla. Se você vai pra academia e continua Ao comendo invés- que não adianta Então, não nada, é. você precisa modificar Não, os seus adianta, hábitos. Aí você queima o que você comeu. Não, Mas não, aí você mantém mas aí você não tá vai- falando de uma questão de ficar magro, não de Não, gula. você tá querendo. É estético. Não é só estético. Nós estamos com. Eu já Não, tô é chegando legal. nos saúde, 50. é saúde. Eu já tô Não. chegando nos 50. Minha Mas pressão não é das melhores. Negligenciar O a que eu quero saúde dizer, não. o que eu quero dizer é o seguinte: se você faz exercício o dia inteiro e perde os trilhões de calorias que você come, a gula continua. Você só tá Sim, perdendo sim. a caloria. você tem que A gula não você tá tem que aí, se tá reeducar. antes. Reeducar. Cara, você tem que contra isso. É educação da tua vontade. Tá aí, Eu tava pensando no outro dia, pô, a gente não pode ser cristão legal pra caramba como o Chesterton, que bebia feito doge comia feito doido. Comia. Também tem essa. Né? Mas é pecado. Não tem jeito. Nem o Chesterton Não, livra nossa. E não é cagar regra, entendeu? É o seguinte, eu tô falando, tentando me convencer, porque eu sei o Claro, problema, a todos os dificuldade programas- que é. Não, lógico. Né? Todos os programas aqui são isso pra mim. A gente está tentando se ajudar e tentar ajudar mais alguém. Mas é porque, cara, eu sei que se eu ficar solto, bicho, aí... Não é. Você sabe, eu e o tenho Luiz, nós. quando a gente sai pra beber, a gente toma só 2 latinhas, não é nenhum Isso. problema. Vocês nesse Né? caso. Mas o problema é a pessoa que a gente se torna depois das 2 latinhas. O guloso... Essas não param de beber, né? O guloso é o cara da terceira latinha. Até a segunda Eu sou de boa. A segunda também. É que me transforma em outra pessoa e essa outra pessoa bebe. Pessoa que bebe. Beleza. É o médico e o monstro. É isso, então assim, Arthur, tem alguma... Dicas? Não sei. O que você quer falar aí pra Não, cara, finalizar? finalizar eu digo o seguinte, eu sou guloso e eu enfrento não bumbum guloso. Entendeu? Eu só escrever a piadinha. Mas eu enfrento isso. Agora, como? É muito difícil. Primeiro, a gente, assim, não acredito no coaching, né? Sou cristão, então, assim, acredito que o hábito pode te ajudar no seguinte momento. Não entre nas zonas cinzentas. Isso em qualquer coisa na vida, né? Você tem a sua zona que você está e tem a zona cinzenta. A zona cinzenta é aquela zona que você está exposto,
né? Isso vale em todos os campos, né? Você é um cara fiel. Tem uma amiga te mandando no WhatsApp. Não é que você não vai responder, mas você já sentiu o tom. Se você sentir que está na zona cinzenta, você tem que Fechar. tá? E não entre na zona cinzenta. Não entra na zona cinzenta, tem um problema com a gula, eu evito. Né? Que negócio, pô, eu adoro show de jazz, adoro. Tem uns restaurantes aqui em São Paulo sensacionais com show de jazz à noite. Mas o cara sempre fala assim, pô, pede um vinho. Se você tá evitando tomar, então não vá. Não é que você vai perder o jazz. Claro, tudo tem um sacrifício na vida, você tem que balancear. Agora, quando você está enfrentando de fato aquele momento, porque você não vai conseguir nunca por você mesmo, porque o seu cérebro vai criar mecanismos de desculpa. É só hoje, é o último, é só mais uma. Ah, cara, eu vou comer amanhã, libera. Sim. Então, são mecanismos de desculpa em que você perde para sua gula. E aí, amigo, só tem um cara que resolve essa parada, que você fala para Deus ali, mesmo naquele segundo, você não precisa ir pro quarto secreto, mas fala assim, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Esse reconhecimento que você não consegue precisar de ajuda é fundamental para você ir para frente. Saber que você não... Cara, eu não consigo precisar de ajuda, entendeu? Pô, vou comer mais do que preciso, me ajuda. Ou por ansiedade, ou por, sabe? Porque você vai justificar. Se você come mais do que você precisa, tem uma hora que você vai dizer, cara, eu ainda tô com fome. Você pensa, você tá numa briga, entendeu? O outro lado reage. Não é tão assim fácil. O lado teu da gula reage. Você tá com fome ainda, pô. Vamos mais um pouquinho. Só mais um. Só mais um, entendeu? Então você vai dizer, cara, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Aí vem esse efeito sensacional que é Deus. Que até nisso, sim, ele te ajuda, nas pequenas coisas. Tem um dos santos que eu estava lendo. É justamente aí que onde você mais percebe a ajuda. Teve um dos santos que falou, eu sempre saí da mesa com fome. Nunca deixei que eu me saciasse, porque eu sabia que a primeira vez que eu me saciasse, eu não ia querer mais deixar a mesa sem me saciar. Sim. Aliás, é uma recomendação até médica, né? Que você sair com um pouquinho de fome, porque leva um tempo até o cérebro, até o estômago receber a informação de que está bem. O meu cérebro é um safado. Não avisa nunca. Ele devolve o contrário, a mensagem. Eu só tenho 2 estados, cara. Ou eu tô com fome ou eu tô dormindo. Eu acordo com fome, mas eu dia com fome. Falando nisso, eu tô muito agora então, depois de exercício diário, eu vivo com fome. Mas então, com fome você falou uma coisa interessante. Quando a gente fala, tem uma frase clichê dessas de coaching até, que o primeiro passo para o fim do caminho é o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo... Uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Isso serve também para o vício, não só para a virtude, né? Então, assim, você só vai abusar se você começou. Se você deu o primeiro passo e fala assim, puta, já tá legal, mas só... esse chocolate é tão bom, eu vou comer mais um pouco, porque sei lá quando eu vou ver de novo, né? Sei lá. Uma caminhada de 1 tonelada começa no primeiro bolo. Mas é isso mesmo. Primeiro cara, eu vou falar, não foi fácil conseguir isso aqui. Não, cara. Foi trabalho mesmo. É assim, é todo dia comendo mais do que precisa. Não esforço foi pra um chegar dia, nisso, não cara, foi uma semana. Tem atleta que não leva a vida. Outro dia eu vi, acho que foi no Instagram, o cara falando, não, porque agora tem os nutricionistas que falam assim, não, porque você sabe que banana engorda, né? Porque, cara, eu nunca vi um obeso que ficou gordo por causa da banana. É o chocolate, a batata frita, é o hambúrguer, não é a banana. Tirando você comer só banana... É gordo, é forte pra caramba. O orangotango é grande. Mas eu acho que o primeiro passo dessa parada, Trielli, é você reconhecer... Tem 2, né? É você reconhecer a fraqueza. A tua fraqueza. Admitir, não é eu mereço. Cara, eu sou guloso, cara. Eu sou viciado, é reconhecer. E o segundo é pedir ajuda a Deus, etc. E o terceiro, eu digo muito, cara, é respeitar. E isso é complicado, porque as pessoas hoje não te respeitam, tá? Em qualquer coisa. E essa é uma realidade. O cara manda uma mensagem pro teu WhatsApp, ele acha que você tem que responder naquele momento. Então, se você vir e falar assim, pô, você tem não tem a ver com o hábito de não comer no horário, mas você tem o teu horário de comer. Você vai comer, você tem que levar um cara muito a sério, é você mesmo. Né? Você tem que se levar a sério. O cara vir e fala assim, cara, mas fala comigo aqui, eu tô trabalhando, eu quero que você preste atenção em mim. Não, agora eu tô comendo. Agora eu vou comer. Porque isso eu falo sempre pra essa galera toda. Aprenda a me respeitar. Agora eu vou comer, entendeu? Então o cara vem e fala assim, não, mas eu quero falar contigo. Não, agora eu não vou falar contigo, entendeu? Agora eu tô fazendo outra coisa. E as pessoas têm um pouco dessa tirania que tá no sangue de querer mandar na tua vida, cara. E isso é padrãozão na sociedade que finge aí respeito woke. É o cara dizer, não, peraí, cara, eu tô falando contigo. Aí, às vezes você dá um telefone e às vezes eu dou esse porrinho mesmo. Eu dou.
Tô no telefone, cara, eu tô falando contigo. Eu falei, tá, mas quem disse que você vai falar pra mim é mais importante do que eu tô resolvendo agora? Toma. Entendeu? Então aguenta aí. Aguenta um pouquinho, cara. Mas não na Segura a mesa. onda, entendeu? Não, mas na mesa. Pode ser Não assim, na cara, mesa. não é a hora disso. Aí você pode dizer, cara, você tem razão, isso aqui não é urgente, né? Então, mas achar esse equilíbrio é difícil. As pessoas hoje querem mandar em você. Isso é... A demanda é da atenção, né? A demanda É. tá pela tua pela Mas atenção. como sempre, a gente descobriu nessa conversa toda que o Estado é o maior guloso de todos, o mesmo maior que nós guloso fomos gulosos. Como sempre, para mudar o Estado, para pelo menos diminuir, começa na mudança das pessoas, né? Então, não sejam gulosos. Você quer falar alguma coisa? Não sei se Não, eu tô com muita fome. Eu também. A gente tá na hora de jantar. Não sejam gulosos, Tá porque quase na hora de dormir. a educação da vontade sua vai fazer com que as pessoas educadas em volta façam com que o Estado, que é o maior guloso de todos, não nos engula. Seja um exemplo que a gente precisa seguir. Exato. Faça isso por nós. Por favor. Estamos precisando. Terminar aquela fase clichê, né? Seja o exemplo que você quer ver no mundo. Eu gosto de falar isso, por isso Vai. que seja você a redistribuição de renda que você quer para o mundo. Ou a diminuição populacional. O aborto, o direito do aborto que você quer para o mundo. Muito obrigado. Até o próximo Quinto Elemento. Foi um prazer estar com vocês. Beijo, Vocês- joinha. como sempre. Dê joinha, Assinem compartilhem, o canal. comentem, por favor. Não, manda dinheiro, porque agora pode mandar dinheiro também, né? Mandaram dólares aí pra gente. Mandaram dólares. Valeu, é. o cara do dólar, né? obrigado. Manda dinheiro. Semana precisa, nem vou pô. trabalhar. Aposto. Aqueles Gastar $2 esses- ali. Aqueles $2 vão durar bem. Oh, bom, daqui a pouco vai brincando. vai Vai brincando. Segura aí. Até a próxima. Até. Um abraço. Valeu. Valeu. Vamos comer. Quem?